pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para quê? Para concursos vestibulares e também pré-militar, Enem, seja o que for, que caia o conteúdo de História, porque o nosso curso ele é completo, beleza? Nosso curso aqui, ele não tem ladainha não tem nada não, mas nosso curso é completo. Nada, professor, então o que você está falando isso não? Porque não sei nem o que eu falei, beleza? Mas você sabe que o nosso curso é completo, você que assiste, você que é novato, seja bem-vindo ao CHC, beleza? O e-mail, historiacomp1@outlook.com, Facebook, o Istsa, e o celular para mensagem, o 3291650267, beleza? Eu quero falar para vocês porque essa aula, professor, é de uma resolução de um exercício de uma prova anterior da SPSEX. Tranquilo, pessoal? E o nosso canal aqui no YouTube, beleza? O nosso canal, ele chama o Istisatri. Eu tenho que falar para vocês dos benefícios que esse canal tem, beleza? Você lá no YouTube digitando Istisatri, por favor, peço que se inscreva depois no nosso canal. Você tem várias, digitando lá em cima em playlist, quando você entra em nosso canal, digitando em playlist, você aparece essas várias pastas, as playlists, aonde você tem aulas dentro delas, beleza? Aulas rápidas para a história, você tem 14 aulas, 14 videoaulas, História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o professor I, como você pode observar nessas setas, são aulas completas, são aulas bem completas mesmo, tranquilo? Aqui na História do Brasil, 104 aulas, História Geral, 82, História da América, 25. E na História do Meio Ambiente, professor Igor, tem mais de 10 aulas, tranquilo? Então, esses 4 pontos, essas 4 playlists que estão com essas setas aqui, são aulas super completas mesmo, que ajudam e muito na sua prova, beleza? Mas aí você está assistindo essa aula onde, professor? Aqui, ó, em Dicas SPSEX, exercícios de provas anteriores. Mas também temos dicas extras, pulo do gato, que são de temas que eu acho muito importante para suas provas, tranquilo? Para qualquer prova que caia conteúdo de história. E entre outros, como também o resumão SPSEX, como também resumão ESA e entre outros, beleza? Então acesse o nosso canal, o Istisatri, entre lá em playlist que você vai observar o tanto de aula que nós temos para vocês, tranquilo? Essa prova da SPSEX é da prova de 2014? Não! É da prova de 2015. Esqueci de mudar esta parte, beleza? Esta é uma questão, a questão 34 da prova, né, do exame intelectual de 2015, beleza? E é sobre o tema de quê? Reforma protestante. Como eu já falei para vocês, pessoal, aqui atrás, nessas dicas SPSEX e exercícios, aqui tem uma aula, pessoal, que eu falo sobre os principais temas que caem na prova da SPSEX. Eu pego diversas provas, faço uma análise e depois vou comentando essas provas com vocês. É uma dica do que mais cai em história na prova da SPSEX. E, pessoal, coisa falando sobre história geral, cai e muito. Cai mais até do que história do Brasil. Pessoal, das principais provas que caíram antes de 2015 e até mesmo de 2015, o que mais cai em história é história geral. Então, se você está assistindo essa aula, por favor, dê um carinho a mais para essa playlist aqui, ó, que fala sobre história geral, porque aqui o tema é muito completo mesmo. Se você assistir, com certeza você vai fazer uma boa prova na parte de história, beleza? Então, o tema falando sobre reforma protestante, a questão 34 da prova de 2015. Com relação às reformas religiosas ocorridas na Europa no século XVI, podemos afirmar que, como eu já falei, essa resolução de exercício, pessoal, é também uma aula, beleza? Eu explico para vocês o que a questão fala. Então vamos lá. A reforma protestante ou reformas religiosas, né, acontece quando? O próprio nome diz, aí no período do século XVI. E se estamos falando do século XVI, pessoal, nós estamos falando de períodos que é das grandes navegações em diante. Só um minuto, pessoal, que está chamando aqui.
Voltando aí, galera, daquela aula aí que tava chamando aqui, eu tive que atender, né? Mas voltando, quando a gente fala de reforma protestante, pessoal, ela acontece no século quê? Século XVI, né? E as grandes navegações, professor, começam a partir do século XV. Então, as reformas protestantes, de um jeito ou do outro, também estarão relacionadas com as grandes navegações. E se é grandes navegações, eu estou falando sobre o quê? Sobre também o quê? O descobrimento, entre aspas, do Brasil. Então, a reforma protestante, que é um tema, vamos dizer, da história geral, está ligada e muito com a história do Brasil. Por quê, professor? Calma que você vai observar. Beleza? Então, os temas são bem ligados um com o outro. Tome cuidado, porque ele pode falar sobre reforma protestante, né? Mas em relacionando com o Brasil. Você vai observar isso ainda aqui, beleza? Lembrando, pessoal, aqui embaixo dessa aula vai estar nas descrições uma aula, o link das aulas sobre reforma protestante que estão aqui, ó, nessa playlist de história geral, como eu falei para vocês, que são aulas muito completas mesmo. São 4 aulas que eu falo sobre reforma protestante completaço, beleza? Vai estar aqui nas descrições. Então, o que nós temos que observar? Que as reformas protestantes, pessoal, eu esqueci de pôr no plural aí, mas não foi uma única reforma. Foi o quê? São várias reformas que vão acontecer a partir do século XVI. São reformas, como o próprio nome diz, vão protestar, vão criticar alguns interesses, vão criticar o andamento de como a Igreja Católica está naquele momento passando. Lembrando, não é toda a Igreja Católica, é parte da Igreja Católica que, infelizmente, começa a tomar atitudes que não veem, nesse caso, a religião em si. Tem, no caso, a Igreja se relacionando com questões políticas e também questões econômicas. Tranquilo? Beleza? Mas a reforma protestante, professor, é o primeiro abalo da cristandade, da Igreja Católica? Não. Em 1054, como você já sabe, você já tem o chamado cisma do Oriente, né? Que é a ruptura entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, né? Você tem a Querela das Investiduras, que é um caso à parte, no caso do Sacro Império Romano Germânico, onde nós observamos que há um conflito entre os nobres do Sacro Império e o alto clero, né? E o clero. Então, há um conflito, há uma crise dentro da igreja. Então, a reforma protestante que eu quero falar para vocês aqui não é a única ideia que a Igreja Católica vai passar no momento de crise. Você já tem outras crises anteriores, beleza? Outra coisa que eu quero falar para vocês também. Você sabe muito bem da Reforma Protestante que o principal nome quando se diz de Reforma Protestante é Martim Lutero. Beleza, ele que dá esse pontapé nessa Reforma Protestante. Só que é só ele o primeiro? Não. Você tem outras pessoas que vieram antes de Martim Lutero, como no caso John Wycliffe, né, e o suíço Zwingli, que vão também criticar atitudes da Igreja Católica, beleza? Só que é nas mãos de Martim Lutero que o negócio vai para frente, beleza? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. O que nós temos que observar aqui dentro da Reforma Protestante? Crises que vão acontecer dentro do clero, né? Parte do clero, como já falamos, né? Como, por exemplo, a crise moral, né? A crise moral, nós observamos aí a ideia da venda de indulgências, né? Que é a ideia do perdão, né? Se dava a ideia de que a compra de um papel, você poderia ter o perdão de seus pecados e ir para o céu, né? A ideia do nicolaísmo, né? Onde nós falamos da ideia do voto de castidade em relação à parte do clero, onde papas constituíam famílias, né? E que não poderia. A ideia da simonia, né? A ideia de que da venda de relíquias sagradas e também de cargos eclesiásticos. Pessoal,
A venda de cargos eclesiásticos aqui, o tal da simonia, é muito interessante porque a Igreja Católica, pessoal, ela influencia e muito e ganha muita força durante a Idade Média, que vocês já observaram, e também aqui antes, aqui nessa playlist de História Geral, você tem falando, eu tenho várias aulas falando sobre Idade Média, você observa o crescimento muito grande da Igreja Católica, a sua importância, aonde ela observa que ela é a maior das instituições até então formada. Ela tem tanto poder econômico, que tem terras, o poder também da ideologia, do pensamento, porque as ideias que são passadas, são passadas, transcritas para livros, através de monges, os tais dos monges copistas. Então, a ideia do pensamento, ela está muito restrita dentro da Igreja Católica. Ela domina esse ideal, até chegar a um ponto que a teoria usada, o teocentrismo, a ideia de Deus do centro de tudo, prevalece dentro da Idade Média. O homem medieval é um homem religioso, um homem preso à religião, onde tudo se explica por Deus. Tranquilo, pessoal? Então a Igreja Católica, ela ganha grande espaço nesse momento. E ainda mais, parte dessa igreja, ela começa a usar dessa hegemonia para quê? Para influenciar em questões políticas. Você tem um cargo de bispo, padre, seja o que for, em uma determinada região, era uma instituição de poder, era um cargo de poder. E nesse caso, você poderia também influenciar em questões políticas regionais e até mesmo em questões políticas internacionais, como o próprio Papa fazia. Num dado momento do outro, pessoal, a reforma protestante é também vista por pessoal da nobreza, da realeza, uma desvinculação dessa mão do Papa da Igreja Católica sobre as questões políticas. Até mesmo ao ponto de ver que o Papa é uma pessoa estranha, é um forasteiro, o vindo de fora, que relaciona com questões políticas. Beleza, pessoal? Isso nós vamos ver aqui ainda. Então, a simonia, essa venda de cargos eclesiásticos, era muito comum. Você tinha padres que não sabiam rezar o Pai Nosso, não sabia falar em latim. Então, as pessoas conseguiam esses cargos, compravam esses cargos, muito mesmo não pela ideia religiosa, mas sim para o prestígio político. Beleza? Outra coisa que nós temos que observar também é a crise teológica dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja. No princípio lá da Igreja Católica, na Idade Média, nós temos uma teoria, o Agostinho, de Santo Agostinho, que fala que a Igreja Católica se orientava que a salvação se dava unicamente pela fé. Não precisava-se de atos atos da pessoa ou até mesmo de uma instituição para te salvar. A ideia que vem até mesmo que o padre não poderia dar o perdão. O problema é que, a partir de um determinado tempo, você observa que a teoria que a Igreja Católica vinha, ela começa a mudar, ela começa a adequar-se a uma teoria de São Tomás de Aquino, o tomismo, onde se diz que a ação da pessoa também pode ajudá-la a se salvar. Ou seja, ela pode mudar o seu destino se ela fazer alguma coisa. Beleza? E é o que vai acontecer e muito. Então, há um conflito entre ideias, entre ideologias, onde aquelas pessoas que são muito ligadas às ideias de Santo Agostinho vão o quê? Protestar contra essas ideias da salvação pelas ações. Pessoal? Então, no momento em que você compra uma indulgência, o perdão, você comete uma ação, você pode mesmo se salvar. Isso era questionado. Tranquilo, pessoal? Outra coisa que vem também, que vai levar essa reforma protestante, essa crise dentro da igreja, será o quê? A crise intelectual. Observamos que a partir do século XIV, XV, nós observamos o quê? A ideia do renascimento cultural.
O renascimento cultural é uma mudança no pensamento, não é uma mudança tão radical como o iluminismo, mas já é uma mudança mais ligada na parte artística, na parte da escultura, mas também na parte do pensamento, tranquilo? E outra coisa muito interessante, o questionamento sobre a peste negra. A peste negra, no fim aí da crise do feudalismo, no século XIV, você observa que a própria igreja não consegue explicar por que tem tanta gente morrendo. Tranquilo? Então isso é uma crise intelectual daquela instituição que antes, outrora, era a única detentor de todo o conhecimento. Tranquilo? E principalmente a invenção da imprensa de tipos móveis de Gutenberg, ela vai ajudar e muito a proliferar essas ideias e também nessa distribuição de novos livros. Por quê? Antes, você tinha unicamente quem produzia livros, era a Igreja Católica, através dos mosteiros, através dos monges copistas. Através agora dessa invenção da imprensa, essa produção de livros não fica só restrita à Igreja. Tranquilo, pessoal? Então você consegue, nesse caso, proliferar essas ideias intelectuais, né? Essas ideias de até mesmo contrárias à Igreja Católica. Beleza? Outra coisa que nós temos que observar, através dessa crise, desses movimentos, ocorre o quê? A ruptura dentro da igreja e, nesse caso, você observa o quê? A formação de outras religiões cristãs. Tranquilo, pessoal? Mas temos três aqui principais, que é o luteranismo, de Martinho Lutero, o anglicanismo, de Henrique VIII, e de João Calvino, o calvinismo, né, na França. O que nós temos que observar primeiramente? Lutero ocorre na Alemanha, aí você tem casos aí da venda de indulgências. Um filme muito interessante sobre reforma protestante, pessoal, é um filme chamado Lutero. Explica muito bem esse contexto histórico, beleza? Mas lembrando, aqui embaixo nas descrições vai estar a aula sobre reforma protestante para vocês acessarem também completo. Lutero começa a publicar suas ideias através da obra As 95 Teses, né? E nesse caso essa obra das 95 Teses é uma crítica às ideias da Igreja Católica. Como que? A venda de indulgências. Fala-se também a salvação tem que se dar unicamente pela fé. Você observa também que o clero não deve se envolver em questões políticas, como já citado aqui, e ela tem um grande apoio da nobreza. Por quê? A nobreza, pessoal, ela era muito prejudicada pelas algumas atuações da Igreja Católica, principalmente na venda de indulgências. A venda de indulgências, pessoal, o perdão, ao contrário do que se pensa, era muito comprada por quem? Pelos nobres. Um camponês muito difícil teria dinheiro para comprar essa indulgência. Então os nobres ficavam muito presos a essas ideias da Igreja Católica. Então eles compravam esse papel, esse perdão para se salvar. Então os nobres vão se apoiar muito nas ideias de Lutero. E principalmente através da paz de Augsburgo, você vai observar que o rei do Sacro Império Romano Germânico, ele vai falar o quê? Que nesse caso pode-se cultuar, né? Vai chegar um momento de lutas, entre outros, mas agora pode-se cultuar o luteranismo, aonde os nobres, os príncipes, dentro do Sacro Império Romano quiserem. Tranquilo, pessoal? Outra religião que vai se formar é o anglicanismo, né? De Henrique VIII, na Inglaterra. Aí nós observamos aqui que é um rei que está lidando com essa virada, com essa crise dentro da igreja. Então nós temos que observar aqui não só, óbvio, a ideia da desculpa, entre aspas, do casamento com Catarina de Aragão, que não dava filho homens, né? E ele queria se casar com Ana Bolena. O Papa, com medo de dar essa separação desse casamento, porque Catarina de Aragão era tia de Carlos V, e Carlos V era o rei, né, imperador do Sacro Império Romano Germânico, que já tinha algumas desavenças com o Papa da época, o Papa fica meio receoso, ele fica numa sinuca de bico. Caso ele dê,
ele vai de encontro a Carlos V. E caso ele não dê a separação, ele vai de encontro a Henrique VIII. E na Inglaterra, pessoal, tinha várias terras que eram da Igreja Católica. Quando o Papa não dá essa dissolução, né, essa separação do casamento de Henrique VIII, o que Henrique VIII faz? Ele decreta o ato de supremacia. Esse ato de supremacia é o quê? Formar uma nova religião oficial dentro da Inglaterra, ou seja, o anglicanismo. Tranquilo? O que nós temos que observar aqui é que a sacada é que Henrique VIII ele queria terras, né, para distribuir para os seus militares, com isso, consequentemente, reforçar o seu poder absolutismo dentro da Inglaterra e ter apoio militar, e, consequentemente, pegar essas terras da Igreja Católica. Então há uma questão muito política dentro da Inglaterra. Depois, futuramente, com a Isabel, você vai observar, com a Elizabeth, você vai observar que há uma junção dessa igreja dentro da Inglaterra, onde vai continuar o anglicanismo, que vai ser tipo uma igreja para os nobres, e vai ter a entrada da igreja calvinista, que vai ter como nome puritanismo dentro da Inglaterra, que é uma religião da burguesia. Por quê? Na França, com João Calvino, né, com ideias também ligadas também a Lutero, João Calvino vai começar, através de sua obra, a instituição da religião cristã, né, as ideias que a religião a fé se dá unicamente a salvação se dá unicamente pela fé, e a ideia da predestinação. Tranquilo, pessoal? Ou seja, a pessoa nasce predestinada, só que teria alguns sinais que seriam incorporados nessa pessoa que saberia se ela seria salva ou não, se ela estaria predestinada ou não. Quais seriam esses sinais? Primeiro, o dom, né, a vocação. Outra coisa é a profissão. Outra coisa, tendo esse dom, essa vocação, essa profissão, a pessoa conseguiria acumular riqueza, né? E essa riqueza não poderia ser gastada com coisas mundanas. Isso seriam sinais, indícios de que a pessoa seria salva. E quando a gente fala de acumulação de riqueza, pessoal, nós temos aqui uma pessoa, uma classe sendo apoiada, sendo beneficiada, que vai apoiar o calvinismo, que vai se converter a essa religião nova, ou seja, a burguesia. Por quê, professor? Pessoal, a Igreja Católica, ela condenava o lucro, ela dava a ideia do lucro justo. A pessoa não poderia ter um lucro muito superior àquilo do que o lucro justo. E isso emperrava muitos burgueses, né? Se elas fossem contra essas ideias da Igreja Católica, no pensamento modelado pela Igreja Católica lá desde a Idade Média, as pessoas poderiam ir para onde? Para o inferno. Então, essas pessoas ficaram um pé atrás. Quando se dá essa ideia de João Calvino, a ideia da acumulação de dinheiro era um indício de salvação. Óbvio que esses burgueses, querendo se expandir, querendo ter lucros, aumentar seu comércio, óbvio que eles vão apoiar quem? João Calvino. Beleza, pessoal? Tranquilo? Depois disso, nós teremos o quê? Um conflito, né? Uma tentativa de você ter uma contra-ataque da Igreja Católica, que é a Contra-Reforma, que vai ter inúmeros passos como o Concílio de Trento, a criação, antes também do Concílio de Trento, a criação da Companhia de Jesus, né? Nada mais, nada menos. Ligando aqui agora, história do Brasil, como eu já falei. A Companhia de Jesus, pessoal, ela é criada com uma ideia de que serão os militares de Cristo, né? O exército de Cristo, numa busca de novos fiéis. Essa Companhia de Jesus vai atuar onde? No Brasil, como vocês já sabem. Né? Essa Companhia de Jesus está em busca de novos fiéis. Por quê? A Igreja Católica está perdendo fiéis na Europa. Então, esses jesuítas serão como recrutadores de novos fiéis. O exército de Jesus, né? O exército, nesse caso, da Igreja. Você tem a instituição de novo, a volta da Inquisição, né? Do Tribunal do Santo Ofício, para punir os hereges que são contra a Igreja, e também a ideia do livro do Índex, né? Que é uma ideia de um livro, é uma lista onde tem os livros proibidos, que não poderiam ser lidos pelo cristão. Não só livros, como obras, músicas, entre outros. É a Contra-Reforma.
O que nós tiramos dessa reforma protestante? Pontos positivos e pontos negativos. Óbvio, né? Pontos positivos. Pontos positivos é o que? A tolerância religiosa. Você não tem mais uma igreja que é hegemônica, que é forte. Você tem várias outras igrejas que circulam nesse ideal das crenças religiosas, né? Nesse caso cristã. E o ponto negativo? Óbvio, as guerras, as mortes, conflitos. Por quê? É óbvio que vários países, o Sacro Império Romano Germânico, a França formando, ela não vai aceitar muito essas ideias protestantes e vão tomar as dores da Igreja Católica e vão entrar em conflito. Óbvio que vai gerar o quê? Mortes. Beleza, pessoal? Esta aula, estou explicando sobre Reforma Protestante. Agora, você sabendo, você responde muito bem essa questão. Foram reflexo de disputas políticas entre jesuítas e o Papa? Não! Né? Já sabemos que a reforma religiosa não foi. Jesuítas ajudaram muito a Igreja Católica. Tinha o objetivo de estabelecer a venda de indulgências para os pecadores? Não! Lembrando que a reforma religiosa, as reformas protestantes, um dos cernes para essa coisa seria o quê? A crítica à venda de indulgências. Permitiram a Igreja Católica com total hegemonia religiosa na Alemanha? Não. Como já falei para vocês, com a paz de Augsburgo, você vai observar o quê? Que vai ter uma tolerância religiosa dentro da Alemanha. Nesse caso, a Alemanha não formada, mas sim o Sacro Império Romano Germânico, onde cada príncipe agora poderia ter a sua religião, optar pela sua religião protestante ou então católica, né? Mas todas as ambas são cristãs, beleza? Só foram possíveis graças às decisões adotadas no Concílio de Trento. As reformas religiosas, pessoal, não foram isso. O Concílio de Trento foi as tentativas de quê? Reafirmar os dogmas criticados pela reforma protestante e tentar um contra-ataque. Então, a reforma religiosa não foi isso. Isso está através da contra-reforma. Beleza? Ou também a reforma católica, que fala. Na Inglaterra, foram promovidas pelo Henrique VIII. Correto, como eu já falei para vocês, na Inglaterra será promovida por um rei, Henrique VIII, criando, através do ato de supremacia, uma nova religião oficial para a Inglaterra. Qual é essa? O anglicanismo. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado. Tá aí o canal Ist Sattler. É um exercício só, professor, por aula? Sim. Por quê? Além de eu resolver o exercício, eu te dou uma aula bem resumida, né? Um resumo, né? Um apanhado sobre a questão. Como eu já falei, nesse caso de História Geral, a playlist de História Geral está bem completa mesmo. E aqui embaixo, nas descrições, terá o link levando direto para vocês para a aula de Reforma Protestante dessa playlist aí de História Geral, que é super completa mesmo, que eu falo muito mais do que aqui. Aqui nós falamos numa aula, lá eu estou falando em 4 aulas. Beleza, pessoal? Valeu!